Aleluia! Sejam todos bem-vindos a essa reunião online. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês que está aí nos assistindo da casa de vocês, de onde quer que seja. Em especial, gostaria de dar as boas-vindas a cada pai que está aqui nos acompanhando. No dia 8 de agosto de 2021, nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então, gostaria de dar Feliz Dia dos Pais a cada um que está nos assistindo. Dar Feliz Dia dos Pais a cada pai que nós temos aqui na nossa igreja, e é você, que é pai, que cumpre esse papel de realmente pai na vida de outras pessoas. Gostaria de começar fazendo uma oração, entregando tudo que for feito, que o Senhor realmente fale conosco através dessa reunião, e orar também para que o Senhor esteja abençoando cada pai que está assistindo. Sabemos que as lutas não são fáceis, que as batalhas estão aí sendo travadas todos os dias, mas tenho certeza que o Senhor está com cada um de vocês, que o Senhor tem ajudado a vocês a cumprirem esse papel tão importante, que é o papel de ser pai. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pai, agradecemos porque se nós chegamos até esse final de semana, até o final dessa semana, foi porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos permitiu, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós nem paramos para pensar, mas são tantas bênçãos que caem sobre a nossa vida. Então, agradecemos por tudo, Pai, até mesmo pelas coisas que não lembramos aqui. Que o Senhor faça que nós lembramos e tenhamos o coração cheio de gratidão. Senhor, eu peço para que essa reunião seja direcionada pelo Senhor, para que tudo que nós formos fazer aqui seja para engrandecer e louvar o Teu nome, Pai. Não permite que nós esquecemos disso, Senhor. O nosso propósito é te louvar e te engrandecer. Então, nos ajude, Pai, a sempre lembrar disso. Em especial, Senhor, venho pedir pela vida de cada pai que está aqui nos assistindo, de cada pai que também não está aqui nos assistindo, que o Senhor esteja com cada um deles. Sabemos que nem sempre as relações de pai e filho são perfeitas, Senhor. Nós sabemos disso. Mas eu tenho certeza que o Senhor é um Deus grandioso e que se nós pedimos para que o Senhor esteja com cada pai, que o Senhor esteja realizando o seu propósito na vida de cada um, o Senhor assim vai fazer, Pai. Te agradecemos por tudo e que o Senhor realmente esteja conosco durante todo esse dia. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Para dar continuidade à nossa reunião, gostaria de anunciar que semana passada nós fizemos alistamento de 3 novos soldados. A Samara foi uma das soldadas que foi... Eu não sei como é que fala, eu acho que foi... Esqueci a palavra. Ela se tornou soldada do nosso corpo, assim como o Shinpei e assim como a Raiz. Então, damos as boas-vindas a cada um de vocês, agora oficialmente como soldados adultos do nosso corpo. É um grande prazer ter vocês na nossa vida. E é isso. Então, eu acredito que tenham preparado, como a gente não conseguiu fazer online, prepararam um vídeo pra gente colocar aqui nessa reunião, para que você que está online também consiga acompanhar essa data de tão importância para cada um de nós.
continuidade à reunião, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Vai ser uma das referências utilizadas pelo Major Nelson, que hoje vai nos trazer a mensagem. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí. Lemos então, que diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, e seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero. De você farei nações e de você precederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra. Às vezes nós lemos, a Bíblia de forma tão banal, só ler, e esquecemos que essa aqui é a palavra viva. Deus fala conosco através de uma simples leitura, Então, que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta aí, nessa passagem vai ser uma das passagens utilizadas pelo Major Nelson na pregação de hoje. E agora eu te convido a cantarmos 2 coros. Que o Senhor abençoe o dia de cada um de vocês. E é isso.
deixa o céu descer. Oh, oh, oh. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder, tua a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua a glória pra sempre. Amém. Oh, teu é o reino, teu o poder, tua a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua a glória pra sempre. Amém. Teu reino vem, Senhor. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Aleluia! Eu quero dizer que é um prazer saudar a cada um de vocês nessa manhã, em o nome de Jesus, orando para que Deus abençoe a tua vida e pedindo que essa meditação que vamos fazer juntos agora na palavra de Deus também alimente a tua alma, inspire você, também edifique a tua mente, a tua vida intelectual, e Deus possa agir em todas as tuas necessidades, né? Hoje, nesta manhã, nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Abrão, ou Abraão, como Deus vai renomeá-lo, né? Quando a gente fala do livro de Gênesis, e nós já fizemos uma pequena leitura que fica no contexto daquilo que nós vamos meditar hoje de manhã, nós percebemos que há duas genealogias próximas. Uma é a de Noé, que envolve 10 nomes de ancestrais, né? E depois vem, no capítulo 5, e depois vem a de Abrão, no capítulo 11. Alguns comentaristas dizem que provavelmente é para mostrar que em Noé houve a salvação da humanidade através dele, mas que toda aquela geração foi exterminada. Houve juízo. E aqui em Abrão, Deus mostra os 10 nomes de ancestrais dele, para mostrar o início, então, da nação pela qual viria a nossa salvação, né? O que o texto diz em Gênesis 11, ele mostra que a origem de Abrão está lá na terra de Ur, dos caldeus, né? E em Harã. Isso fica na Mesopotâmia, e a própria Bíblia diz que Abrão era amorreu, né? Então ele é o primeiro a ser chamado de hebreu na Bíblia, né? No entanto, ele não existia nação de Israel, não existia nação dos judeus, não existia esse povo. Ele vai ser o primeiro. Também não existia a Bíblia, não existia a lei escrita. Ele vai ter encontros com Deus, não tem a palavra escrita de Deus, mas ele vai ouvir Deus dar a sua palavra. Deus vai chamá-lo para uma promessa, e também posteriormente Deus vai chamá-lo para um pacto, para andar em uma aliança com ele. Esse contexto onde ele nasce, de Ur. Ur é uma cidade conhecida por ser centro de adoração, assim como Harã, do deus Sim, que é o deus, a divindade da lua. A Bíblia diz também que o Terá e a sua família adoravam outros deuses. Eles adoravam os deuses patronos da sua cidade, eles adoravam os deuses individuais de suas famílias, né? Recentemente o Museu Britânico diz que tinha algumas divindades que eram demônios. Então eles esculpiam demônios, colocavam nas entradas das casas para então espantar demônios, né? Então colocavam caras feias, né? Igual as carrancas que o pessoal coloca, né, nos barcos do Rio São Francisco, ou colocavam, né, para espantar espíritos maus, né? Então eles eram idólatras, e Deus então chama Abrão para fora, não apenas da sua idolatria, mas ele também diz para Abrão sair da sua terra e da sua casa, né? Disse o Senhor, capítulo 12, 1, a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 4 diz algo muito importante. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Bom, Abrão, ao sair da sua casa, deixa para trás a posição, deixa para trás a herança que ele receberia, né, quando seu pai falecesse, deixa se ele tinha alguma profissão fixa, porque era um meio de cidade, e ele vai se tornar um peregrino, né? Ele vai andar como nômade, crendo na promessa de Deus, ele abriu mão dessa estabilidade. Ele abre mão para seguir a esse Senhor que se revelou a ele. E ele passa então a andar junto com esse Deus. Ele tem então um encontro com Deus, mas a gente não vive só de encontro, né? Como diz o doutor Raymond Jonathan, né? do Exército de Salvação, a nossa vida não é só crise e nem só processo. A nossa vida não é só encontro com Deus ou jornada com Deus. A nossa vida constitui-se das duas coisas. Nós temos um encontro poderoso, um encontro pessoal com Deus, um encontro marcante, mas essa vida de pacto, de aliança com Deus, inclui uma caminhada com Deus. A gente não enfatiza nenhum nem outro demais, porque os dois são parte. Tanto o encontro, aquele momento em que fomos abençoados, em que fomos tocados, em que tivemos a presença de Deus tão sensível, como a nossa jornada no nosso dia a dia. É muito interessante porque, como já lemos, Abrão, né, não tinha filho, então ele leva Ló, que é órfão de pai, né, o pai dele morreu, e Abrão leva Ló junto com ele, mas a riqueza deles era por causa de ouro, sim, de prata, mas especialmente por causa de gado e de servos. Então, à medida em que o gado deles foi ficando numeroso, a pastagem não foi suficiente para os dois e começou a criar então um conflito entre os servos dos dois, entre o tio e o sobrinho. E o tio então toma a dianteira e diz assim: olha, nós precisamos nos apartar para a gente continuar amigo, né? Esse momento então, Abrão, com certeza, sendo mais velho, poderia ter dito: eu vou para aquele lado e você vai para o outro. E ele não faz isso, ele permite a Ló que ele escolha, e Ló escolhe a melhor parte, ele não pensa exatamente no melhor para o tio dele, ele deixa aquilo de lado e ele escolhe as campinas mais verdinhas que ele consegue enxergar para o seu gado. Então, quando eles se apartam, disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque somos parentes chegados, ou porque somos homens irmãos entre nós. Abrão está então aqui preservando a relação. E isso fica provado quando a região aonde Ló escolheu para morar é castigada. Os reis daquela região pagavam tributo para Quedorlaomer. E eles se rebelam contra esse rei, e o rei chama seus aliados, são 4 reis, e eles marcham para a região onde Ló vive, que são 5 reis. E Quedorlaomer, então, castiga aquela região, ele vence aqueles reis,
inclusive pessoas temíveis, né, que habitam aquela região, guerreiros tremendos, mas Kedorlaomer vence deles e leva todo mundo prisioneiro, inclusive Ló. Quando fica sabendo, então, imediatamente Abrão chama 318 dos seus homens, nascidos em casa, quer dizer, acostumados a obedecê-lo, e eles saem no encalço desses vencedores da guerra, né? Um exército presumivelmente bem maior do que o número que ele tinha, de 318 homens, né? Eram 4 reis que venceram 5, e Deus os entrega na mão de Abrão. E ele então consegue resgatar Ló e também aqueles reis que haviam sido vencidos. Na verdade, tudo isso para preservar e ser fiel ao vínculo, ao pacto que ele tinha feito com seu filho, de fidelidade, né? Deus aparece uma terceira vez para Abrão no capítulo 15, e ele diz: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então aí Abrão responde: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quer dizer, aqui Abrão se permite perguntar para Deus. E o Senhor então promete a ele que não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí vem um texto importantíssimo. Então diz assim: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Gente, isso aqui é antes de existir lei, isso é antes de Deus mandar como sinal do pacto para Abraão ele circuncidar-se a si mesmo e todos os homens da sua casa. Isso é antes da circuncisão. Lá no Novo Testamento, é isso que vai servir como base para dizer que todos nós que somos da fé somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, porque Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Daí que vem o título dele de ser o pai da fé. Agora, é assim, né? Na mesma ocasião, então Deus faz um pacto com Deus, né? E aí aparece essa cena aqui. Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Aí Deus diz: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio deles, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Essa era uma maneira antiga de selar um contrato importante. Pegavam os animais, partia os animais ao meio, e quem selava o contrato passava no meio desses animais. É muito interessante porque a Bíblia diz no versículo 17 que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Então, Deus passou no meio daqueles pedaços de animais cortados ao meio, no meio daqueles cadáveres. Na antiguidade, significava: se a parte que não cumprir o contrato, o pacto que foi feito, vai acontecer isso com a parte que faltar com sua palavra. Será partida ao meio. E é interessante porque o Abraão não passou no meio, mas Deus passou na forma daquela tocha, daquela chama.
Então Deus está mostrando, eu estou fazendo um pacto com você. Abraão entendeu que essa criança, esse descendente, né, que geraria um grande povo, segundo a promessa de Deus, e faria herdar aquela terra de Canaã mais para frente, seria do lombo dele. Então, quando Sara sugeriu a ele ter um neném através da sua escrava, Agar, na época, eles achavam, esse era um recurso previsto nas leis dos povos vizinhos. Inclusive ele, né, que era amorreu, ele sabia desse tipo de lei. E a criança poderia ser adotada, então, e se tornar herdeiro legítimo. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim, não, esse bebê virá através de Sara. É muito interessante o pastor Ariovaldo Ramos, escrevendo sobre isso e falando, ele diz que Deus está confirmando a unidade, em hebraico é Ehad, né? A família, a unidade entre Abrão e Sara. A promessa era para Sara, inclusive a escritura vai dizer que será o filho de Sara mesmo. E então, Deus tem uma promessa, não é só para Abrão. Deus está levando em consideração não só o indivíduo Abrão, mas a unidade familiar que é Abrão e Sara. Deus está honrando e respeitando o pacto que existia entre Abrão e Sara como marido e mulher, a unidade espiritual que havia entre Abrão e sua esposa. Porque Deus diz assim, no versículo 15 do capítulo 17, disse também Deus a Abrão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E aí Abrão lembra de Ismael. Disse Abrão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. E aí Deus fala assim, no versículo 20 do capítulo 17, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Deus não vai desamparar Ismael, vai dar a sua bênção. A oração de Abraão será respondida, tomara que viva Ismael diante de ti. No entanto, a promessa virá através de Isaque, do filho de Abrão com Sara. E isso vai acontecer de uma maneira miraculosa. Eles vão ser pais, ele aos 100 anos de idade e ela aos 90. E mais uma vez, a gente sabe, né, história famosa, Abraão será provado por Deus ao levar seu filho, né, para fazer desse seu filho um holocausto. Holocausto, você sabe, né? É uma oferta queimada ao Senhor. Então, mata-se o animal para o sacrifício e queima-se ele inteirinho, né? No entanto, Abraão, né, quando se despede dos servos que o acompanham, ele diz assim, olha, esperem aqui porque nós, né, os dois, né, vamos voltar aqui juntos, né? Então, essa obediência, essa confiança de que mesmo que ele sacrifique o seu filho, é desse filho, né, que Deus vai suscitar a sua descendência, né? Capítulo 22, versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá,
e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa era a fé que esse homem tinha. Ele com certeza estava com o coração despedaçado pela perspectiva de ter de sacrificar seu filho, seu único filho, mas ao mesmo tempo ele cria. Essa fé dele foi algo assim admirável para qualquer pessoa, né? Esse é Abrão, aquele que o Novo e o Antigo Testamento chamam de o amigo de Deus. A Escritura diz que quando Deus apareceu pela quarta vez para ele, ele tinha 90 anos, né? Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Seja íntegro, seja sincero, seja irrepreensível. A gente sabe que a Bíblia não escondeu os defeitos de caráter de Abrão, né? A gente sabe que por 2 vezes Abrão escondeu a verdade por temor da sua vida, né? Naquela época, alguém poderoso como Faraó, e ele foi parar no Egito, né? Por causa da seca. As secas eram terríveis naquela época, né? Ele vai para o Egito em busca de alimento, de sobrevivência, e ele pede para Sarai, que diga que é a irmã dele. Isso é uma meia-verdade, porque ela é filha do mesmo pai, mas não é filha da mesma mãe. Eles são meio-irmãos, né? A lei ainda não existia, a lei proíbe esse casamento de irmãos, né? Tá? Mas naquela época isso ainda acontecia. E escondeu o fato de que ela era casada, a ponto de o faraó levá-la para o seu harém. E Deus intervém, né? Porque Deus tem o plano de que o bebê, o herdeiro, venha através de Sara. Quando a gente vê a trajetória de Abraão, a gente sabe que ele vai fazer isso 2 vezes, né? A falha de caráter dele é registrada 2 vezes. Mas Deus fez um pacto com ele, Deus fez promessas e são várias visitações de Deus. O que a gente percebe é que apesar de que essas visitações são espaçadas, né, ele sai aos 75 anos de idade e Isaac vai nascer 25 anos depois, né? Então, apesar do jeitinho que Abraão tenta dar através de Ismael, do jeitinho que ele tenta dar para sobreviver, escondendo a verdade que é o marido dela, a gente vê que quem passou no meio daqueles animais partidos e fez a promessa foi fiel para cumprir. Recentemente eu falei que quando a gente completou 25 anos de casados, agora em julho, me vem um sentimento muito forte de que realmente quem tem feito todas as coisas é Deus. E eu acredito que é isso mesmo que a gente sente, esse mesmo ambiente, essa mesma finalização, essa mesma conclusão na vida de Abraão. Ele creu. E porque ele creu, Deus cumpriu as promessas. Ele não foi uma pessoa infalível. Ele não foi uma pessoa mais do que humana. Ele foi muito humano. Mas é fantástico quando você vê que, arriscando a sua própria vida, ele pessoalmente foi libertar Ló. Ele poderia ter se divorciado de Sara? Poderia, né? Mas ele não fez. Ele manteve a sua fidelidade à sua esposa, né? Então, ele é uma pessoa que a Bíblia diz, anda na minha presença. Ele demonstra que andar com Deus
transforma o nosso caráter ao longo da vida. E eu acho que a gente não pode esquecer justamente daquilo que falamos no começo, que a nossa vida é de encontros com Deus, e alguns deles tão necessários, tão vitais para a gente sobreviver, e Deus vem justamente para nos revigorar, nos reavivar, mas também tem toda uma jornada. Se tem o domingo, também tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o outro domingo. Se existem encontros marcantes, existe o cumprimento das promessas e dos votos feitos. Se existe uma cerimônia de casamento, existe o restante da vida. Se existe uma amizade selada, existe o restante da vida. E é Deus quem se propõe a anda na minha presença. Então, que ao andarmos na presença de Deus, nossa vida também seja uma vida de honrar os pactos de fidelidade que temos não só com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor. Seja como cidadãos, seja como profissionais, seja como membros e irmãos de igreja, seja como parte de famílias, como filhos ou como pais ou como irmãos, seja como for, nós temos sim pactos de ligação, relacionamentos, que nós possamos ser fiéis a Deus, mas também nós possamos, no nosso caráter moldado pelo caminhar com Deus, ser fiéis às nossas alianças com as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos abençoe.